Neste exato momento, enquanto você lê estas palavras, algo invisível está atravessando seu corpo. Não é radiação, não é luz. É algo que os físicos chamam de matéria escura e supostamente representa 85% de toda a matéria do universo. Mas aqui está o problema. Ninguém jamais detectou uma única partícula dela. Nenhuma. Em mais de 50 anos de busca, com detectores enterrados a quilômetros de profundidade, com aceleradores de partículas do tamanho de cidades inteiras, com telescópios que custaram bilhões de dólares. Nada. Zero absoluto. E agora, uma pergunta começa a ecoar nos corredores das universidades mais prestigiadas do mundo. E se a matéria escura simplesmente não existir? E se toda a cosmologia moderna estiver construída sobre um erro fundamental? Imagine que você comprime toda a história da astronomia moderna em um único dia de 24 horas. Às 6 da manhã, Galileu aponta seu telescópio para Júpiter e descobre que nem tudo gira ao redor da Terra. Ao meio-dia, Newton formula a lei da gravitação universal. Às 18 horas, Einstein revoluciona tudo com a relatividade geral. E então, às 23 horas e 50 minutos, apenas 10 minutos antes da meia-noite, uma astrônoma chamada Vera Rubin olha para galáxias espirais e percebe algo impossível. As estrelas nas bordas externas dessas galáxias estão se movendo rápido demais. Tão rápido que deveriam ser arremessadas para o espaço intergaláctico como pedras soltas de um carrossel em alta velocidade. Mas elas permanecem lá, girando tranquilamente em suas órbitas, como se algo invisível as estivesse segurando. Vera Rubin não estava procurando por matéria escura. Ela estava simplesmente medindo velocidades de rotação de galáxias no observatório de Kitt Peak, no Arizona, durante os anos 70. Seu espectrógrafo registrava o deslocamento Doppler da luz emitida por estrelas em diferentes partes das galáxias espirais. A expectativa era simples. Estrelas próximas ao centro deberían se mover rapidamente, enquanto estrelas nas bordas externas deberían se mover devagar, exactamente como os planetas en noso sistema solar. Mercurio orbita o Sol a 48 km por segundo. Netuno, moito máis distante, arrástrase a apenas 5 km por segundo. Esa é a matemática básica da gravidade newtoniana. Mas as galaxias non seguían esa regra. As estrelas nas bordas externas das galaxias espirais movíanse a mesma velocidade que as estrelas próximas ao centro. Algunhas até se movían máis rápido. Era como se você descubrise que Netuno orbita o Sol máis rápido que Mercurio. Imposible. A menos que houbese moito máis masa nesas galaxias do que podíamos ver. Masa invisível. Masa que non emite luz, non absorbe luz, non interage con luz de forma alguma. Materia escura. A comunidade científica rapidamente adotou esa explicación. Afinal, ela resolvía o problema de forma elegante. Se você adiciona masa invisível suficiente ao redor das galaxias, as velocidades de rotación facen sentido novamente. A matemática funciona. Os modelos computacionais se encaixan. Problema resolvido. Ou non. Porque aquí está algo que poucos mencionan. A materia escura non foi inventada nos anos 70. Ela foi proposta pela primeira vez en 1933 por un astrónomo suízo chamado Fritz Zwicky. Ele estaba estudando o aglomerado de Coma, un grupo de máis de 1000 galaxias a 300 millóns de anos-luz de distancia. Zwicky mediu as velocidades desas galaxias e calculou cuánta masa sería necesaria para mantelas gravitacionalmente ligadas. O resultado foi xocante. O aglomerado precisaba ter 400 veces máis masa do que a masa visível de todas as súas estrelas combinadas. 400 veces. Zwicky chamou esa masa faltante de dunkle Materie, materia escura en alemán. Mas ninguén levou a serio. Zwicky era coñecido por súas ideias excéntricas e seu temperamento difícil. Seus colegas ignoraram sua descoberta por décadas, até Vera Rubin. Suas observações meticulosas, repetidas em dezenas de galáxias diferentes, tornaram impossível ignorar o problema. A matéria escura passou de uma ideia marginal para o pilar central da cosmologia moderna. Hoje, o modelo cosmológico padrão, chamado Lambda-CDM, afirma que apenas 5% do universo é feito de matéria comum, a matéria que forma estrelas, planetas,
você e eu. 27% é matéria escura. E os 68% restantes são algo ainda mais misterioso chamado energia escura. Isso significa que não entendemos 95% do universo. 95%. Pense nisso. Toda a física de partículas, toda a química, toda a biologia, tudo que podemos tocar, medir e compreender, representa apenas 5% da realidade. Mas e se essa não for a resposta certa? E se estivermos cometendo o mesmo erro que os astrônomos medievais cometeram com os epiciclos? Antes de Copérnico, quando todos acreditavam que a Terra estava no centro do universo, os astrônomos precisavam explicar por que os planetas às vezes pareciam se mover para trás no céu. Eles inventaram epiciclos, círculos dentro de círculos, camadas sobre camadas de complexidade matemática para fazer os modelos funcionarem. E funcionavam. Os epiciclos podiam prever posições planetárias com precisão razoável. Mas estavam fundamentalmente errados. Não porque a matemática estava errada, mas porque a premissa básica estava errada. A Terra não era o centro. Uma vez que você coloca o Sol no centro, toda a complexidade desaparece. Os planetas simplesmente orbitam em elipses. Simples, elegante, verdadeiro. Agora considere isto. A matéria escura nunca foi detectada diretamente. Nunca. O detector Lux, localizado a 1,5 km de profundidade em uma mina de ouro abandonada em Dakota do Sul, procurou por partículas de matéria escura durante anos. Nada. O detector Xenon 1T, enterrado sob o Gran Sasso, na Itália, com 3,5 toneladas de xenônio líquido ultra puro, procurou por colisões de matéria escura. Nada. O Large Hadron Collider, o maior acelerador de partículas já construído, com 27 km de circunferência, colidindo prótons a 99,99% da velocidade da luz, procurou por sinais de partículas de matéria escura. Nada. Décadas de experimentos, bilhões de dólares, milhares de físicos. 0 detecções confirmadas. Entendo perfeitamente o que você está pensando. Se a matéria escura não existe, como explicamos as velocidades de rotação das galáxias? Como explicamos a formação de estruturas em larga escala no universo? Como explicamos as lentes gravitacionais, onde a luz de galáxias distantes é curvada por massa invisível? Essas são perguntas legítimas, e há uma resposta. Uma resposta que não requer inventar um novo tipo de matéria que compõe 85% do universo, mas nunca foi detectada. Uma resposta que está bem na nossa frente há décadas, mas que a maioria dos cosmólogos se recusa a considerar seriamente. Em 1983, um físico israelense chamado Mordechai Milgrom, trabalhando no Instituto Weizmann de Ciências, propôs algo radical. E se a lei da gravidade de Newton simplesmente não funcionasse em escalas galácticas? Não porque Newton estava errado, mas porque sua lei é uma aproximação que funciona perfeitamente em nosso sistema solar, mas quebra quando as acelerações se tornam extremamente pequenas. Milgrom chamou sua teoria de MOND, Modified Newtonian Dynamics, dinâmica newtoniana modificada. A ideia é surpreendentemente simples. Em acelerações muito baixas, como as experimentadas por estrelas nas bordas externas de galáxias, a gravidade não diminui com o quadrado da distância como Newton previu. Ela diminui mais lentamente. Muito mais lentamente. Essa pequena modificação tem consequências enormes. Com MOND, você não precisa de matéria escura para explicar as curvas de rotação de galáxias. As estrelas nas bordas externas se movem rápido porque a gravidade, nessas acelerações extremamente baixas, é mais forte do que Newton previu. A matemática funciona. E não apenas funciona, ela prevê as velocidades de rotação com precisão impressionante, galáxia após galáxia, sem precisar ajustar a quantidade de matéria escura para cada caso individual. É como se Milgrom tivesse descoberto uma lei natural que a matéria escura apenas simula através de coincidências estatísticas. Mas aqui está o problema. MOND não é popular. A vasta maioria dos cosmólogos a rejeita. Não porque ela não funciona, ela funciona surpreendentemente bem para galáxias individuais, mas porque ela não se encaixa facilmente no modelo cosmológico maior. MOND tem dificuldades para explicar aglomerados de galáxias e a estrutura em larga escala do universo. Ela não é relativística, o que significa que não se integra naturalmente com a teoria da relatividade geral de Einstein.
E talvez mais importante, ela vai contra décadas de investimento intelectual e financeiro em detectores de matéria escura, simulações computacionais e carreiras acadêmicas inteiras construídas sobre a premissa de que a matéria escura existe. Mas e se Monde estiver apontando para algo mais profundo? E se ela for como os epiciclos ao contrário, não uma complexidade desnecessária, mas uma simplificação que revela um erro fundamental em nossas suposições? Em 2016, um físico teórico holandês chamado Erik Verlinde, professor na Universidade de Amsterdã, propôs uma ideia ainda mais radical. E se a gravidade não for uma força fundamental? E se ela for uma propriedade emergente, como a temperatura ou a pressão, que surge de algo mais básico? Verlinde argumenta que a gravidade é uma consequência entrópica da informação armazenada no próprio tecido do espaço-tempo. Isso soa como ficção científica, mas a matemática é rigorosa. Na teoria de Verlinde, chamada gravidade emergente, a matéria escura não é matéria de forma alguma. É um efeito colateral de como a informação é distribuída no universo. Quando você tem muita matéria concentrada, como em uma galáxia, ela distorce não apenas o espaço-tempo, mas também a distribuição de informação ao seu redor. Essa distorção cria um efeito gravitacional adicional que parece matéria escura, mas é, na verdade, uma propriedade fundamental de como o universo armazena informação. É como se o universo fosse um holograma, e o que chamamos de matéria escura fosse apenas a sombra de informação codificada nas bordas desse holograma. Verlinde fez previsões específicas. Ele calculou que seu modelo deveria reproduzir as mesmas curvas de rotação de galáxias que Monde prevê, mas através de um mecanismo completamente diferente. E em 2017, sua equipe publicou um artigo comparando as previsões da gravidade emergente com observações de mais de 33 mil galáxias do levantamento Gama, Galaxy and Mass Assembly. Os resultados foram impressionantes. A gravidade emergente previu as distribuições de massa observadas sem precisar de matéria escura, sem ajustes, sem parâmetros livres. Apenas a matemática pura da informação e entropia. Mas a comunidade científica permaneceu cética, porque aceitar que a gravidade é emergente significa reescrever não apenas a cosmologia, mas toda a física fundamental. Significa que Einstein estava incompleto. Significa que décadas de pesquisa em física de partículas podem estar perseguindo fantasmas. Significa que os detectores de matéria escura, enterrados profundamente sob montanhas, estão procurando por algo que nunca existiu. E isso é difícil de aceitar. Não porque os cientistas sejam teimosos, mas porque a ciência é conservadora por design. Teorias estabelecidas não são derrubadas facilmente. Elas exigem evidências extraordinárias. E aqui está onde a história fica realmente interessante. Porque evidências extraordinárias estão começando a aparecer. Em 2018, astrônomos descobriram uma galáxia chamada NGC 1027, que não deveria existir. É uma galáxia ultradifusa, espalhada por uma área enorme, mas contendo muito poucas estrelas. Segundo o modelo de matéria escura, galáxias como essa deveriam estar envoltas em halos massivos de matéria escura. Mas NGC 1027 não tem matéria escura detectável. Nenhuma. As velocidades de suas estrelas são exatamente o que você esperaria da matéria visível sozinha. É como encontrar um planeta orbitando sem seguir as leis de Kepler. Impossível no modelo padrão. Os defensores da matéria escura argumentaram que NGC 1027 deve ter perdido sua matéria escura através de interações com galáxias vizinhas. Mas então mais galáxias sem matéria escura foram descobertas. NGC 1052, NGC 1053. Cada descoberta tornava a explicação padrão mais complicada, mais ad hoc, mais parecida com epiciclos. Enquanto isso, Monde e a gravidade emergente previam naturalmente que algumas galáxias poderiam existir sem matéria escura, dependendo de suas histórias de formação e ambientes locais. Não era uma surpresa para essas teorias, era uma previsão. Então, em 2020, veio outro golpe. O satélite Gaia da Agência Espacial Europeia, que está mapeando as posições e velocidades de mais de 1 bilhão de estrelas em nossa própria galáxia, a Via Láctea, revelou algo perturbador. As velocidades das estrelas em nossa vizinhança solar
não correspondem às previsões do modelo de matéria escura. Não por um pouco, por muito. As discrepâncias são sistemáticas e significativas. Quando você tenta ajustar um modelo de matéria escura aos dados do Gaia, você precisa adicionar tantos parâmetros livres, tantas suposições ad hoc sobre a distribuição da matéria escura, que o modelo perde todo o seu poder preditivo. Ele se torna não falsificável. E uma teoria que não pode ser falsificada não é ciência, é filosofia. Compare isso com MOND. Quando você aplica MOND aos dados do Gaia, ela funciona. Não perfeitamente. MOND tem seus próprios problemas, mas ela funciona sem precisar inventar distribuições especiais de matéria invisível. Ela funciona porque está descrevendo uma lei natural, não simulando uma através de coincidências. É a diferença entre a órbita elíptica de Kepler e os epiciclos de Ptolomeu. Ambos podem descrever o movimento dos planetas, mas apenas um está revelando a verdade subjacente. Agora, aqui está a pergunta que deveria estar mantendo os cosmólogos acordados à noite. Por que a matéria escura, se ela existe, se distribui de forma tão conveniente que sempre, em cada galáxia, produz exatamente as velocidades de rotação que MOND prevê? Pense nisso. MOND é uma fórmula matemática simples com um único parâmetro livre. A matéria escura é uma substância hipotética que pode se distribuir de infinitas maneiras diferentes. No entanto, em galáxia após galáxia, a distribuição da matéria escura necessária para explicar as observações é exatamente a distribuição que reproduz as previsões de MOND. Isso não é apenas uma coincidência, é uma coincidência estatisticamente impossível. A menos que MOND esteja descrevendo uma lei real e a matéria escura seja apenas nossa interpretação equivocada dessa lei. É como se você estivesse tentando explicar por que o Sol nasce todas as manhãs, inventando um Deus que empurra o Sol através do céu. Você pode fazer a matemática funcionar. Você pode prever com precisão quando o Sol nascerá amanhã. Mas você está fundamentalmente errado sobre o mecanismo. O Sol não está sendo empurrado. A Terra está girando. E uma vez que você entende isso, toda a complexidade desnecessária desaparece. Você não precisa mais de um Deus. Você não precisa mais de epiciclos. Você não precisa mais de matéria escura. Mas há um problema maior. Um problema que vai além das galáxias individuais. A matéria escura não foi inventada apenas para explicar curvas de rotação. Ela é necessária para explicar como o universo evoluiu desde o Big Bang até hoje. Sem matéria escura, as pequenas flutuações de densidade no universo primordial não teriam tido tempo suficiente para crescer e formar as galáxias e aglomerados que vemos hoje. A matéria escura age como um andaime gravitacional, atraindo matéria normal para formar estruturas. Sem ela, o universo seria muito mais uniforme, muito mais suave. Mas não é. É cheio de estrutura. Galáxias, aglomerados, superaglomerados, filamentos cósmicos se estendendo por centenas de milhões de anos-luz. Como isso aconteceu sem matéria escura? Essa é a pergunta de $1 trilhão. E é aqui que MOND e a gravidade emergente enfrentam seu maior desafio. Elas funcionam bem para galáxias individuais, mas têm dificuldades com a cosmologia em larga escala. Elas não explicam facilmente a radiação cósmica de fundo em micro-ondas, o brilho residual do Big Bang que permeia todo o universo. Elas não explicam facilmente como as estruturas se formaram tão rapidamente após o Big Bang. Elas não se encaixam perfeitamente no modelo Lambda-CDM, que tem sido tão bem sucedido em descrever a evolução do universo. Mas aqui está o que poucos admitem. O modelo Lambda-CDM também tem problemas. Problemas sérios. Problemas que estão se acumulando. Um deles é chamado de tensão de Hubble. A constante de Hubble mede a taxa de expansão do universo. Quando você mede essa taxa observando supernovas distantes, você obtém um valor. Quando você calcula essa taxa a partir da radiação cósmica de fundo, você obtém um valor diferente. Não um pouco diferente. Significativamente diferente. Tão diferente que não pode ser explicado por erros de medição. Algo está fundamentalmente errado com o nosso modelo do universo. Há também o problema S8. Esse 8 mede o quanto o universo é aglomerado em grandes escalas. Novamente, quando você mede isso diretamente observando a distribuição de galáxias, você obtém um valor.
Quando você calcula isso a partir da radiação cósmica de fundo, você obtém um valor diferente. Outro desacordo fundamental. E há mais. O problema dos satélites faltantes. Simulações de matéria escura prevêem que galáxias como a Via Láctea deveriam ter centenas de galáxias satélites pequenas orbitando ao redor delas. Observamos apenas algumas dezenas. Onde estão as outras? O problema é grande demais para falhar. As simulações prevêem que as galáxias mais massivas deveriam ser muito maiores do que as que observamos. Por quê? Cada um desses problemas pode ser explicado individualmente com ajustes ad hoc ao modelo de matéria escura. Talvez a matéria escura interaja consigo mesma de maneiras que não entendemos. Talvez ela se comporte diferentemente em escalas pequenas versus grandes. Talvez haja múltiplos tipos de matéria escura. Mas a cada ajuste, o modelo se torna mais complexo, mais parecido com epiciclos. E em algum momento, você precisa perguntar: estamos descobrindo a verdade ou apenas salvando uma teoria que está fundamentalmente errada? Então, o que realmente está acontecendo? A matéria escura existe ou não? A resposta honesta é: não sabemos. E essa incerteza, essa possibilidade de que toda a cosmologia moderna possa estar construída sobre uma fundação falha, deveria ser emocionante, não assustadora. Porque é assim que a ciência progride. Não através de confirmações confortáveis, mas através de crises que forçam reavaliações fundamentais. A crise dos epiciclos levou a Copérnico. A crise do éter luminífero levou a Einstein. E talvez a crise da matéria escura leve a algo ainda mais profundo. Uma compreensão completamente nova da gravidade, do espaço-tempo, da própria natureza da realidade. Mas antes de explorarmos essas novas compreensões, precisamos confrontar algo desconfortável. Algo que raramente é discutido abertamente em conferências de cosmologia ou artigos revisados por pares. A sociologia da ciência. Porque a resistência à ideia de que a matéria escura pode não existir não é apenas científica, é profundamente humana. Imagine que você dedicou 20 anos da sua vida construindo detectores cada vez mais sensíveis para capturar partículas de matéria escura. Você publicou dezenas de artigos, orientou estudantes de doutorado, garantiu milhões em financiamento de pesquisa. Sua reputação, sua carreira, sua identidade profissional estão entrelaçadas com a existência da matéria escura. E então alguém sugere que você pode estar procurando por algo que não existe. Como você reage? A resposta honesta é: defensivamente. Não porque você seja desonesto ou anticientífico, mas porque você é humano. E os humanos têm dificuldade em abandonar investimentos profundos, mesmo quando as evidências começam a apontar em outra direção. Os psicólogos chamam isso de viés de confirmação e custo afundado. Os historiadores da ciência chamam isso de mudança de paradigma, e é doloroso. Thomas Kuhn, em sua obra seminal sobre revoluções científicas, observou que paradigmas científicos raramente são derrubados por evidências sozinhas. Eles são derrubados quando uma geração inteira de cientistas, investida no paradigma antigo, é substituída por uma nova geração disposta a considerar alternativas radicais. É um processo geracional, não lógico. E estamos no meio desse processo agora. Considere os números. Em 2023, mais de 500 artigos científicos foram publicados sobre detecção direta de matéria escura. 500. Todos relatando não detecções ou limites superiores cada vez mais rigorosos sobre as propriedades das partículas de matéria escura. Enquanto isso, menos de 50 artigos foram publicados sobre teorias de gravidade modificada como MOND ou gravidade emergente. A proporção é de 10:1. Não porque a matéria escura tenha 10 vezes mais evidências, mas porque tem 10 vezes mais pesquisadores, 10 vezes mais financiamento, 10 vezes mais momentum institucional. Mas aqui está o que é fascinante. Quando você olha para os dados brutos, sem o filtro das interpretações teóricas, um padrão emerge. Um padrão que deveria estar fazendo os cosmólogos pausarem e reconsiderarem tudo. Em 2021, uma equipe internacional liderada por Stacey McGough, da Case Western Reserve University, compilou dados de rotação de 153 galáxias espirais. 153,
cada uma com medições precisas de velocidades estelares em múltiplas distâncias do centro galáctico. Eles então fizeram algo simples, mas profundo. Plotaram a aceleração centrípeta observada versus a aceleração prevista pela matéria visível sozinha. Se a matéria escura existisse e se distribuísse de forma independente da matéria visível, você esperaria ver uma dispersão aleatória nos dados. Algumas galáxias precisariam de muita matéria escura, outras de pouca, sem correlação clara com a matéria visível. Mas não é isso que os dados mostram. Eles mostram uma correlação perfeita, uma linha reta atravessando todas as 153 galáxias. Quando a aceleração prevista pela matéria visível é alta, a aceleração observada é alta. Quando é baixa, a observada é baixa. Mas não na proporção 1:1 que Newton previu. Na proporção exata que Mond previu em 1983. Essa correlação é chamada de relação de aceleração radial, ou RAR. E ela é tão precisa, tão universal, tão independente do tipo de galáxia, tamanho, idade ou ambiente, que é estatisticamente impossível ser uma coincidência. A probabilidade de que a matéria escura, distribuindo-se de forma independente, produza essa correlação por acaso é menor que 1 em 1 trilhão. 1 em 1 trilhão. Deixe isso penetrar. Se a matéria escura fosse real, ela teria que conspirar em cada galáxia individual para se distribuir de forma tão precisa que sempre produz exatamente a correlação que uma lei de gravidade modificada prevê. É como se você jogasse 153 dados e todos mostrassem 6. Tecnicamente possível, mas você não apostaria sua casa nisso. Magoff e seus colegas foram ainda mais longe. Eles mostraram que a RAR não apenas existe, mas tem uma forma matemática específica. Ela segue uma função de interpolação que conecta suavemente o regime de alta aceleração, onde Newton funciona, com o regime de baixa aceleração, onde Mond funciona. E essa função tem um único parâmetro livre: a escala de aceleração onde a transição ocorre. Esse parâmetro, chamado A0, tem um valor de aproximadamente 1,2 vezes 10 elevado a menos 10 metros por segundo ao quadrado. É uma aceleração incrivelmente pequena. Para colocar em perspectiva, é cerca de 1/10 de bilionésimo da aceleração gravitacional que você sente agora, sentado ou em pé na superfície da Terra. É a aceleração que uma formiga experimentaria se fosse colocada em uma centrífuga girando uma vez a cada 3 dias. Mas aqui está o verdadeiramente notável. Esse valor de A0 não foi ajustado para se adequar às galáxias. Ele foi previsto por Mond em 1983, décadas antes de termos dados precisos o suficiente para testá-lo. Milgrom simplesmente notou que se você pegar a velocidade da luz e dividir pela idade do universo, você obtém uma aceleração. E essa aceleração é exatamente A0. Pense no que isso significa. A escala de aceleração onde a gravidade newtoniana quebra está diretamente relacionada às constantes fundamentais do universo, a velocidade da luz e a idade do universo. Isso não é um ajuste ad hoc. É uma conexão profunda entre a dinâmica local de galáxias e a cosmologia global. É como descobrir que a órbita da Terra ao redor do Sol está relacionada ao tamanho do universo observável. Improvável de ser uma coincidência. E ainda assim, a maioria dos cosmólogos descarta isso. Por quê? Porque Mond não é relativística. Porque ela não explica aglomerados de galáxias sem alguma matéria escura residual. Porque ela não se encaixa no modelo lambda-CDN. Porque aceitar Mond significa admitir que Einstein estava incompleto, que a relatividade geral, a teoria mais elegante e bem-sucedida da física, precisa ser modificada. Mas e se Einstein já soubesse disso? E se ele já tivesse deixado pistas de que sua teoria era incompleta? Em 1917, apenas 2 anos após publicar a relatividade geral, Einstein adicionou um termo extra às suas equações. Um termo que ele chamou de constante cosmológica, representada pela letra grega lambda. Ele adicionou esse termo porque suas equações originais previam que o universo deveria estar se expandindo ou contraindo, mas na época todos acreditavam que o universo era estático.
Então Einstein adicionou lambda para equilibrar a gravidade e manter o universo estático. Quando Edwin Hubble descobriu em 1929 que o universo estava de fato se expandindo, Einstein chamou a constante cosmológica de seu maior erro. Ele a removeu das equações. Mas aqui está o problema. O universo não está apenas se expandindo. Ele está se expandindo cada vez mais rápido. E a única maneira de explicar essa expansão acelerada dentro da relatividade geral é reintroduzir a constante cosmológica. Lambda está de volta, e agora a chamamos de energia escura. Mas ninguém sabe o que é a energia escura. Ninguém sabe por que ela tem o valor que tem. Quando você tenta calcular o valor de lambda a partir da teoria quântica de campos, você obtém uma resposta que está errada por um fator de 10 elevado a 120. 120 ordens de magnitude. É o pior erro de previsão na história da física. Tão ruim que é chamado de problema da constante cosmológica e é considerado um dos maiores mistérios não resolvidos da ciência. Agora adicione a matéria escura a essa equação. Você tem um universo onde 95% do conteúdo é composto de duas coisas que nunca foram detectadas, nunca foram explicadas, e cujas propriedades precisam ser ajustadas com precisão absurda para fazer o universo funcionar. A energia escura precisa ter exatamente o valor certo para permitir que galáxias se formem, mas não tão grande que rasgue o universo antes que a vida possa evoluir. A matéria escura precisa ter exatamente as propriedades certas para formar estruturas, mas não tão forte que colapse em buracos negros. É um ajuste fino extremo. E sempre que você vê ajuste fino na ciência, você deveria suspeitar que está perdendo algo fundamental, porque a natureza não ajusta finamente. A natureza segue leis simples que produzem complexidade emergente. Então, o que estamos perdendo? Talvez a resposta esteja na própria estrutura do espaço-tempo. Talvez o espaço-tempo não seja o palco passivo onde a física acontece, mas um participante ativo, um sistema dinâmico com suas próprias propriedades emergentes. Essa é a essência da gravidade emergente de Verlinde. Mas há outras abordagens também. Teoria das cordas sugere que o espaço-tempo é feito de dimensões extras enroladas em escalas microscópicas. Gravidade quântica em loop sugere que o espaço-tempo é quantizado, feito de pequenos pedaços discretos de geometria. Teoria da informação quântica sugere que o espaço-tempo emerge de emaranhamento quântico, a conexão misteriosa entre partículas que Einstein chamou de ação fantasmagórica à distância. Todas essas abordagens compartilham uma ideia central. A gravidade não é fundamental. Ela emerge de algo mais profundo. E se isso for verdade, então a matéria escura pode ser apenas um sintoma de nossa compreensão incompleta dessa emergência. Como a temperatura é um sintoma do movimento molecular, mas não é uma propriedade fundamental das moléculas individuais, considere a temperatura por um momento. Antes de entendermos a teoria cinética dos gases, a temperatura parecia ser uma propriedade fundamental da matéria. Objetos quentes tinham muito calórico, uma substância invisível que fluía de objetos quentes para frios. Objetos frios tinham pouco calórico. A teoria do calórico funcionava razoavelmente bem para explicar muitos fenômenos térmicos. Você podia fazer previsões, construir máquinas térmicas, até desenvolver a termodinâmica inicial. Mas o calórico não existia. A temperatura não é uma substância. É uma medida da energia cinética média das moléculas. Uma vez que você entende isso, toda a complexidade do calórico desaparece. Você não precisa mais rastrear o fluxo de uma substância invisível. Você apenas precisa entender o movimento molecular. A matéria escura pode ser o calórico da cosmologia moderna. Uma substância hipotética inventada para explicar fenômenos que não entendemos completamente. E assim como o calórico foi substituído por uma compreensão mais profunda da natureza da temperatura, a matéria escura pode ser substituída por uma compreensão mais profunda da natureza da gravidade. Mas aqui está o desafio. Como você testa isso? Como você distingue entre matéria escura real e gravidade emergente? Ambas fazem previsões semelhantes para muitas observações. Ambas podem ser ajustadas para se adequar aos dados. Como você quebra o empate? A resposta está nas diferenças sutis, nas previsões que divergem. E essas diferenças estão começando a aparecer nos dados mais recentes. Em 2022, o telescópio espacial James Webb,
o sucessor do Hubble, começou a enviar suas primeiras imagens do universo distante. E essas imagens revelaram algo inesperado. Galáxias massivas, totalmente formadas, existindo apenas algumas centenas de milhões de anos após o Big Bang. Galaxias que, segundo o modelo lambda CDM con materia escura, non deberían existir aínda. Elas non tiveron tempo suficiente para formar tantas estrelas, para crecer tan grandes. Os defensores da materia escura argumentan que talvez esas galaxias sexan máis raras do que parecen, ou que nosos modelos de formación estelar precisan ser ajustados. Mas cada ajuste torna o modelo máis complexo, máis epiciclos. En cuanto a iso, teorías de gravidade modificada como MOND naturalmente prevén que estruturas pódense formar máis rapidamente no universo inicial, porque a gravidade máis forte en baixas acelerações. Non é unha sorpresa para esas teorías, é unha previsão. Há tamén as observacións de lentes gravitacionais. Cando a luz dunha galaxia distante pasa perto de un aglomerado masivo de galaxias, ela é curvada pela gravidade, criando múltiplas imaxes distorcidas da galaxia de fundo. A cuantidade de curvatura depende da masa total do aglomerado, e en moitos casos, a masa necesaria para explicar a lente é moito maior que a masa visível, suxerindo a presenza de materia escura. Mas aquí está o detalle. A distribuición da masa inferida das lentes gravitacionais nem sempre corresponde á distribuición esperada da materia escura. En algúns aglomerados, a materia escura parece estar deslocada da materia visível, como no famoso aglomerado da Bala, onde dúas aglomerados de galaxias colidiran. En outros, a materia escura parece estar exactamente onde a materia visível está, sen deslocamento. Esas inconsistencias son difíceis de explicar se a materia escura é unha partícula que interage apenas gravitacionalmente. Mas elas facen sentido se a gravidade é modificada, porque a modificación depende da distribuición local de materia e da historia dinámica do sistema. Non há unha substancia para ser deslocada. Há apenas unha lei de gravidade que se comporta diferentemente en diferentes contextos. E entón, há as observações de ondas gravitacionais. Em 2015, o LIGO detectou pela primeira vez ondas gravitacionais de 2 buracos negros em fusão. Desde então, dezenas de eventos foram detectados, incluindo fusões de estrelas de nêutrons. Essas observações confirmaram previsões da relatividade geral com precisão incrível, mas elas também abriram uma nova janela para testar teorias de gravidade. Se a gravidade é modificada em baixas acelerações, como MOND sugere, então as ondas gravitacionais deveriam se propagar de forma ligeiramente diferente da previsão da relatividade geral. Elas poderiam viajar a uma velocidade ligeiramente diferente, ou ter uma forma de onda ligeiramente diferente. Até agora, nenhuma diferença foi detectada. Mas os detectores estão ficando mais sensíveis. E se uma diferença for encontrada, seria evidência direta de que Einstein estava incompleto. Por outro lado, se a matéria escura é real, então ela deveria afetar a propagação de ondas gravitacionais de maneiras específicas. Ondas gravitacionais passando através de um halo de matéria escura deveriam ser ligeiramente atrasadas ou distorcidas. Novamente, nenhum efeito foi detectado ainda. Mas a ausência de evidência não é evidência de ausência. Ainda. Então, onde isso nos deixa? Com duas visões radicalmente diferentes do universo, ambas capazes de explicar muitas observações, mas nenhuma capaz de explicar tudo. A matéria escura explica a estrutura em larga escala do universo, mas falha em explicar a dinâmica de galáxias individuais sem ajustes ad hoc. MOND explica a dinâmica de galáxias individuais com precisão impressionante, mas tem dificuldades com a cosmologia em larga escala. É possível que ambas estejam parcialmente certas e parcialmente erradas? Que haja alguma matéria escura, mas não tanta quanto pensamos? Que a gravidade seja modificada, mas de uma forma mais sutil do que MOND sugere? Que a verdade esteja em algum lugar no meio, esperando ser descoberta por uma teoria mais profunda que unifique ambas as perspectivas? Essa é a posição de alguns físicos. Eles argumentam que talvez precisemos de uma pequena quantidade de matéria escura, talvez neutrinos massivos ou axions, partículas hipotéticas muito mais leves que os WIMPs, que a maioria dos detectores procura, combinada com uma modificação sutil da gravidade. Uma teoria híbrida que pega o melhor de ambos os mundos. Mas outros argumentam que isso é apenas mais epiciclos,
que estamos adicionando complexidade sobre complexidade para salvar um paradigma que está fundamentalmente quebrado. Que precisamos de uma revolução, não de uma reforma. Uma mudança completa de perspectiva, como a que Copérnico trouxe, ou Einstein, ou a mecânica quântica. E talvez essa revolução já esteja acontecendo, silenciosamente, nos laboratórios e escritórios de físicos teóricos ao redor do mundo. Talvez a próxima geração de teorias que unificam gravidade quântica com cosmologia, teorias que tratam o espaço-tempo como emergente em vez de fundamental, teorias que conectam a física de partículas com a estrutura em larga escala do universo, talvez essas teorias finalmente resolvam o mistério da matéria escura. Não encontrando-a, mas explicando por que nunca precisamos dela em primeiro lugar. Mas até lá, até que tenhamos essa teoria final, estamos presos em um estado de incerteza. E essa incerteza é desconfortável. Porque os humanos anseiam por certeza. Queremos saber como o universo funciona. Queremos respostas definitivas. Queremos fechar o livro e dizer, problema resolvido. Mas a ciência não funciona assim. A ciência é um processo, não um destino. É uma jornada de descoberta que nunca termina, porque cada resposta gera novas perguntas. E as melhores perguntas, as mais profundas, são aquelas que desafiam nossas suposições mais básicas sobre a realidade. A matéria escura existe? Talvez, talvez não. Mas a pergunta em si, a busca pela resposta, já nos ensinou algo profundo sobre a natureza da ciência, sobre como construímos conhecimento, sobre como distinguimos verdade de ilusão. Ela nos ensinou humildade. Porque se 95% do universo é feito de coisas que não entendemos, então claramente não somos tão inteligentes quanto pensávamos. E talvez essa seja a lição mais importante. Não a resposta sobre a matéria escura, mas a consciência de nossa própria ignorância. Porque é apenas reconhecendo o que não sabemos que podemos começar a descobrir o que realmente está lá, esperando para ser encontrado nas profundezas invisíveis do cosmos. Mas e se essa humildade, essa consciência de nossa ignorância, não for apenas uma lição filosófica? E se for uma pista científica real, apontando para algo que estivemos ignorando o tempo todo? Imagine que você é um detetive investigando um crime. Você tem evidências, pegadas, fibras, testemunhas. E todas as evidências apontam para um suspeito invisível, alguém que nunca foi visto, nunca deixou impressões digitais, nunca apareceu em câmeras de segurança. Você constrói um perfil elaborado desse suspeito. Você deduz sua altura, peso, hábitos. Você até dá um nome a ele, matéria escura. Mas então, um jovem detetive entra na sala e pergunta, e se não houver suspeito invisível? E se as pegadas forem suas próprias pegadas, que você esqueceu de ter deixado? E se as fibras vieram de sua própria roupa? E se as testemunhas estiverem descrevendo sombras, não pessoas? Essa é a posição em que a cosmologia moderna se encontra. E a pergunta que poucos ousam fazer em voz alta é, e se estivermos investigando o crime errado? Vamos voltar ao início. Não ao início do universo, mas ao início dessa história. 1933. Fritz Zwicky, observando o aglomerado de Coma. Ele mediu as velocidades das galáxias e calculou que deveria haver muito mais massa do que podia haver. Mas aqui está o que raramente é mencionado. Zwicky cometeu um erro. Ele superestimou a massa necessária por um fator de quase 10. Seus cálculos estavam errados porque ele usou uma estimativa incorreta para a constante de Hubble, a taxa de expansão do universo. Quando esse erro foi corrigido décadas depois, a quantidade de massa faltante diminuiu drasticamente. Não desapareceu completamente, mas diminuiu. E isso levanta uma questão perturbadora. Quantos outros erros estamos cometendo? Quantas de nossas medições, nossas suposições, nossas interpretações estão ligeiramente erradas, e esses pequenos erros estão se acumulando em uma conclusão massivamente errada? Considere como medimos a massa de uma galáxia. Observamos a luz das estrelas e assumimos uma certa razão massa-luz. Quantas estrelas existem para cada quantidade de luz que vemos? Mas essa razão depende da idade das estrelas, de sua composição química, de quantas estrelas massivas versus estrelas de baixa massa existem. Pequenas mudanças nessas suposições podem alterar significativamente a massa total estimada. Então observamos o gás entre as estrelas,
principalmente hidrogênio, medindo sua emissão de rádio. Mas e se houver gás que não emita em comprimentos de onda que podemos detectar? Gás molecular frio, por exemplo, é muito mais difícil de observar que hidrogênio atômico. E se estivermos subestimando sistematicamente a quantidade de matéria normal? Há também o problema da matéria bariônica faltante. Bárions são partículas feitas de quarks, prótons, nêutrons, a matéria normal de que somos feitos. Quando calculamos quantos bárions deveriam ter sido criados no Big Bang, com base na abundância de elementos leves como hidrogênio, hélio e lítio, obtemos um número. Quando contamos todos os bárions que podemos ver em estrelas, gás e poeira, obtemos um número menor. Muito menor. Cerca de metade dos bárions que deveriam existir estão faltando. Onde eles estão? Durante décadas, esse foi um mistério. Mas então, no início dos anos 2000, astrônomos começaram a encontrá-los. Não em galáxias, mas entre galáxias, em filamentos gigantescos de gás quente e difuso chamado meio intergaláctico morno-quente. Esse gás é tão difuso e tão quente que emite principalmente em raios X e é incrivelmente difícil de detectar. Mas está lá. E quando você soma toda essa matéria bariônica escondida, a contabilidade fecha. Os bárions faltantes foram encontrados. Eles não eram matéria escura. Eram apenas matéria normal que não estávamos vendo porque não estávamos olhando da maneira certa. Então aqui está a pergunta. Se metade da matéria normal estava escondida de nós até recentemente, quanto mais ainda está escondido? Quantas outras formas de matéria bariônica existem que simplesmente não sabemos como detectar? E se a matéria escura for apenas matéria normal que ainda não aprendemos a ver? Essa possibilidade é geralmente descartada porque os cálculos de nucleossíntese do Big Bang, a formação de elementos leves nos primeiros minutos após o Big Bang, limitam rigorosamente a quantidade total de matéria bariônica que pode existir. Se houvesse muito mais bárions do que pensamos, a abundância de deutério, hélio 3 e lítio seria diferente do que observamos. E essas abundâncias correspondem às previsões com precisão notável. Portanto, não pode haver bárions suficientes para explicar a matéria escura. Caso encerrado. Mas espere. Esses cálculos assumem que entendemos perfeitamente a física nuclear nas condições extremas do universo primordial. Assumem que sabemos exatamente como prótons e nêutrons se combinam para formar núcleos quando a temperatura é de bilhões de graus e a densidade é astronômica. Assumem que não há processos desconhecidos, nenhuma física nova, nenhuma surpresa. E a história da ciência está repleta de surpresas. Cada vez que exploramos um novo regime, temperaturas mais altas, energias mais altas, densidades mais altas, encontramos fenômenos que não esperávamos. ¿Por qué universo primordial sería diferente? Considere los neutrinos. Durante décadas pensábamos que os neutrinos non tiñan masa. Eles eran partículas fantasmagóricas que atravesaban a materia sen interagir, viajando a velocidade da luz. Mas entón, no final dos anos 90, experimentos mostraron que os neutrinos oscilan, mudando de un tipo para outro en cuanto viajan. E esa oscilación só é posible se os neutrinos tiveren masa. Pequena masa, mas masa. Esa descoberta gañou o Premio Nobel de Física en 2015 e mudou completamente nosa comprensión da física de partículas. De repente, o modelo padrón, nosa teoría máis ben sucedida da física de partículas, estaba incompleto. Había física alén do modelo padrón. E se os neutrinos ten masa, o que máis estamos perdendo? Neutrinos masivos son, técnicamente, materia escura. Eles son invisíveis, interagen apenas gravitacionalmente e há trillóns deles pasando por você a cada segundo. Mas eles son materia escura quente, movéndose a velocidades próximas á da luz. E materia escura quente non pode explicar a estrutura en pequena escala do universo, como galaxias individuais, porque se move rápido demais para se aglomerar en escalas pequenas. Para explicar as observações, precisamos de materia escura fría, partículas masivas que se moven lentamente. WIMPs, axions ou algo aínda máis exótico. Mas aquí está unha idea radical. E se houver múltiplos tipos de materia escura? E se o universo for moito máis complicado do que pensamos, con toda unha ecoloxía de partículas invisíveis, algunhas quentes, algunhas frías, algunhas interagindo fracamente entre sí, formando estruturas invisíveis, tal vez até átomos escuros, moléculas escuras, química escura. Soa como ficción científica,
mas é uma possibilidade que alguns físicos levam a sério. Porque se a matéria normal vem em tantas variedades, elétrons, quarks, neutrinos, fótons, por que a matéria escura seria apenas um tipo de partícula? Essa ideia resolve alguns problemas. Explica por que não detectamos matéria escura ainda. Talvez estejamos procurando pelo tipo errado. Explica por que a distribuição de matéria escura varia de galáxia para galáxia. Diferentes tipos de matéria escura se comportam de maneira diferente, mas também cria novos problemas. Porque agora você tem um modelo com dezenas de parâmetros livres, dezenas de tipos diferentes de partículas, cada uma com suas próprias propriedades. E um modelo com muitos parâmetros livres pode se ajustar a qualquer dado. Ele perde poder preditivo. Ele se torna não científico. É a armadilha dos epiciclos novamente. Você pode sempre adicionar mais complexidade para salvar uma teoria, mas em algum momento, a navalha de Occam, o princípio de que a explicação mais simples é geralmente a correta, deve ser aplicada. E a explicação mais simples pode não ser matéria escura de forma alguma. Pode ser que a gravidade funcione de maneira diferente. Mas se a gravidade funciona de maneira diferente, por que a relatividade geral tem sido tão bem-sucedida? Por que ela prevê com precisão a órbita de Mercúrio, a curvatura da luz ao redor do Sol, a existência de buracos negros, ondas gravitacionais? Como pode estar errada? A resposta é que ela não está errada. Ela está incompleta. Assim como a mecânica newtoniana não está errada, ela é apenas um caso especial da relatividade, válida quando as velocidades são muito menores que a velocidade da luz e os campos gravitacionais são fracos. A relatividade geral pode ser um caso especial de uma teoria mais profunda, válida quando as acelerações são altas e as distâncias são pequenas. Mas quando as acelerações são extremamente baixas, como nas bordas externas das galáxias, ou quando as distâncias são extremamente grandes, como entre aglomerados de galáxias, a teoria mais profunda pode se comportar de maneira diferente. Essa é a essência de Mond e teorias relacionadas. Elas não negam a relatividade geral, elas a estendem. Elas dizem que Einstein estava certo no regime que ele testou, mas há outros regimes onde a gravidade se comporta de maneira diferente. E esses regimes são exatamente onde observamos os efeitos atribuídos à matéria escura. Mas aqui está o problema. Construir uma teoria relativística completa que se reduza a Mond em baixas acelerações e a relatividade geral em altas acelerações é incrivelmente difícil. Várias tentativas foram feitas. TeVeS, Teoria Tensorial Vetor Escalar, desenvolvida por Jacob Bekenstein. Gravidade Emergente de Verlinde. Cada uma tem sucessos e falhas. Cada uma faz previsões que às vezes correspondem às observações e às vezes não. Nenhuma é perfeita. E talvez seja por isso que a comunidade científica permanece cética. Porque sem uma teoria completa, consistente e testável, Mond é apenas uma regra empírica, uma fórmula que funciona, mas não sabemos por quê. E a ciência exige mais do que isso. Exige compreensão, exige mecanismo. Exige uma estrutura teórica que conecte a nova ideia ao resto da física. Mas a matéria escura também não tem isso. Não temos uma teoria completa da matéria escura. Não sabemos que partícula ela é. Não sabemos como ela interage. Não sabemos como ela se forma. Temos modelos, simulações, suposições. Mas não temos detecção direta. Não temos confirmação experimental. Depois de quase um século de busca, a matéria escura permanece tão invisível, tão intangível, tão hipotética quanto sempre foi. Então, estamos em um impasse. Duas teorias, ambas incompletas, ambas com sucessos e falhas, ambas esperando por evidências decisivas que as confirmem ou refutem. E enquanto esperamos, os dados continuam chegando. Telescópios mais poderosos, detectores mais sensíveis, simulações mais detalhadas. E cada nova observação tem o potencial de inclinar a balança. Em 2023, o telescópio espacial James Webb observou algumas das galáxias mais distantes já vistas, existindo apenas 300 milhões de anos após o Big Bang. E essas galáxias são surpreendentemente maduras, surpreendentemente massivas, surpreendentemente estruturadas.
Elas têm discos, barras, braços espirais, características que deveriam levar bilhões de anos para se formar. Mas elas estão lá, no universo infantil, desafiando nossas expectativas. Os defensores da matéria escura argumentam que talvez a formação estelar inicial fosse mais eficiente do que pensávamos. Talvez as primeiras estrelas fossem mais massivas, queimassem mais rápido, enriquecessem o gás com elementos pesados mais rapidamente. Talvez os halos de matéria escura se formassem mais cedo, fornecendo poços gravitacionais mais profundos para a matéria normal cair. Talvez, talvez, talvez. Mas cada talvez é um ajuste. Cada talvez é um parâmetro livre. E quanto mais talvezes você adiciona, mais a teoria se parece com epiciclos. Enquanto isso, teorias de gravidade modificada naturalmente prevêem que estruturas podem se formar mais rapidamente no universo inicial. Porque se a gravidade é mais forte em baixas acelerações, então as pequenas flutuações de densidade no universo primordial crescem mais rápido. Elas não precisam esperar que a matéria escura se aglomere primeiro. Elas podem começar a formar estrelas e galáxias imediatamente. Não é uma surpresa, é uma previsão. Mas essas teorias também têm problemas. Elas têm dificuldade em explicar a radiação cósmica de fundo em micro-ondas com a mesma precisão que o modelo Lambda-CDM. Elas têm dificuldade em explicar a estrutura em larga escala do universo, os filamentos e vazios que vemos em levantamentos de galáxias. Elas têm dificuldade em explicar as lentes gravitacionais em aglomerados massivos de galáxias. Então talvez a verdade seja mais sutil. Talvez não seja matéria escura ou gravidade modificada. Talvez seja matéria escura e gravidade modificada. Talvez haja uma pequena quantidade de matéria escura, não os 95% que o modelo padrão exige, mas talvez 10 ou 20%. E talvez a gravidade também seja modificada, não tão drasticamente quanto o mundo sugere, mas o suficiente para fazer diferença em baixas acelerações. Uma teoria híbrida que combina o melhor de ambos os mundos. Mas isso é especulação. E a ciência não é construída sobre especulação. É construída sobre evidências. Então, que evidências precisamos? Que observação, que experimento, que descoberta finalmente resolveria esse mistério? A resposta pode estar nas ondas gravitacionais. Porque ondas gravitacionais são ondulações no próprio espaço-tempo, e como elas se propagam depende da estrutura do espaço-tempo. Se a gravidade é modificada, as ondas gravitacionais deveriam se comportar de maneira diferente. Elas poderiam viajar a uma velocidade ligeiramente diferente da luz. Elas poderiam ter uma polarização diferente. Elas poderiam ser atenuadas ou amplificadas ao passar por regiões de baixa aceleração. Até agora, todas as ondas gravitacionais detectadas correspondem às previsões da relatividade geral. Mas os detectores estão ficando mais sensíveis. LIGO, Virgo, Cagra e em breve o detector espacial LISA, capaz de detectar ondas gravitacionais de frequências muito mais baixas, de buracos negros supermassivos em fusão no centro de galáxias. Se houver alguma modificação da gravidade, LISA deveria ser capaz de detectá-la. Ou talvez a resposta esteja na radiação cósmica de fundo, porque a radiação cósmica de fundo carrega informações sobre o universo quando tinha apenas 380 mil anos de idade. E essas informações incluem não apenas a temperatura média, mas também pequenas flutuações de temperatura, padrões sutis que refletem as ondas sonoras que viajavam pelo plasma primordial. Esses padrões dependem da quantidade de matéria normal, matéria escura e energia escura no universo. Eles dependem de como a gravidade funciona. Eles são uma impressão digital do cosmos infantil. Missões como WMAP e Planck mediram esses padrões com precisão incrível. E os dados correspondem ao modelo Lambda-CDM quase perfeitamente. Mas quase não é perfeitamente. Há pequenas anomalias, pequenas discrepâncias que podem ser erros estatísticos ou podem ser pistas de nova física. Uma delas é chamada de anomalia do eixo do mal, um alinhamento inesperado de flutuações de temperatura em grandes escalas angulares. Outra é o ponto frio, uma região do céu que é significativamente mais fria do que deveria ser. Essas anomalias podem não significar nada, ou podem significar tudo.
Futuras missões como o telescópio Simons Observatory e o CMBS-4 medirão a radiação cósmica de fundo com ainda mais precisão. Elas procurarão por sinais de ondas gravitacionais primordiais, ondulações no espaço-tempo criadas frações de segundo após o Big Bang. Elas procurarão por distorções espectrais, mudanças sutis na forma do espectro de radiação que poderiam revelar processos energéticos no universo inicial. E elas podem encontrar evidências de que o modelo padrão está errado, ou talvez a resposta esteja mais perto de casa, na Via Láctea. Porque nossa própria galáxia é um laboratório natural para testar teorias de matéria escura e gravidade modificada. E temos ferramentas incríveis para estudá-la. O satélite Gaia está mapeando as posições, velocidades e composições químicas de mais de 1 bilhão de estrelas. Levantamentos de rádio estão mapeando o gás hidrogênio em toda a galáxia. Telescópios infravermelhos estão penetrando a poeira para revelar a estrutura do disco galáctico e do bojo central. E esses dados estão revelando surpresas. A Via Láctea não é uma espiral simples e ordenada. Ela é ondulada, distorcida, cheia de subestruturas. Há correntes de estrelas, remanescentes de galáxias menores que foram despedaçadas pela gravidade da Via Láctea. Há aglomerados estelares se movendo em órbitas estranhas. Há regiões onde a densidade de estrelas é muito maior ou muito menor do que os modelos prevêem. E todas essas características contêm informações sobre a distribuição de massa na galáxia, incluindo a distribuição de matéria escura, se ela existir. Quando você tenta ajustar um modelo de matéria escura aos dados do Gaia, você encontra problemas. A distribuição de matéria escura necessária para explicar as velocidades estelares não é suave e esférica, como os modelos simples assumem. Ela é irregular, assimétrica, cheia de subestruturas. E quanto mais detalhes você adiciona ao modelo, mais parâmetros livres você precisa. Eventualmente, o modelo se torna tão complexo que pode se ajustar a qualquer coisa. Ele perde significado científico. Compare isso com MOND. Quando você aplica MOND aos dados do Gaia, ela funciona surpreendentemente bem. Não perfeitamente, há discrepâncias, mas ela funciona sem precisar de distribuições complexas de matéria invisível. Ela funciona porque está descrevendo uma lei, não simulando uma através de coincidências. Mas MOND também tem problemas com a Via Láctea. Ela não explica facilmente as correntes estelares, os remanescentes de galáxias despedaçadas, porque essas correntes são mantidas juntas pela gravidade, e se a gravidade é modificada, as correntes deveriam se dispersar mais rapidamente do que observamos. A menos que haja alguma matéria escura, ou a menos que a modificação da gravidade seja mais sutil do que MOND sugere. Então, novamente, estamos em um impasse. Evidências apontando em direções diferentes. Teorias que funcionam em alguns contextos, mas falham em outros. E nenhuma resposta clara. Mas talvez essa seja a natureza da ciência de ponta. Talvez sempre haja um período de confusão, de teorias concorrentes, de evidências contraditórias, antes que a verdade emerja. Foi assim com a mecânica quântica, foi assim com a relatividade, foi assim com a tectônica de placas, e será assim com a matéria escura. A questão é, quanto tempo levará? Quanto tempo até termos evidências decisivas? Quanto tempo até sabermos com certeza se a matéria escura existe ou se a gravidade é modificada ou se a verdade é algo completamente diferente que ainda nem imaginamos? A resposta honesta é: não sabemos. Pode ser anos, pode ser décadas, pode ser séculos, porque a ciência não opera em cronogramas humanos, ela opera em cronogramas da natureza. E a natureza revela seus segredos lentamente, relutantemente, apenas para aqueles pacientes e persistentes o suficiente para continuar procurando. Mas aqui está o que sabemos. Estamos mais perto da resposta agora do que nunca. Temos telescópios mais poderosos, detectores mais sensíveis, simulações mais detalhadas, teorias mais sofisticadas. Temos uma geração de cientistas dedicados a resolver esse mistério, trabalhando em colaborações internacionais, compartilhando dados, testando ideias, desafiando suposições. E temos algo mais. Temos a consciência de que não sabemos. E essa consciência, essa humildade intelectual, é o primeiro passo para a descoberta.
Porque é apenas quando admitimos que não sabemos que podemos começar a fazer as perguntas certas. E as perguntas certas são mais importantes que as respostas erradas. Uma pergunta certa abre caminhos. Uma resposta errada os fecha. E a pergunta sobre a matéria escura, se ela existe ou não, se a gravidade é modificada ou não, se o universo é o que pensamos que é ou algo completamente diferente, essa pergunta está abrindo caminhos que nunca imaginamos. Está nos levando a repensar a natureza do espaço-tempo. Está nos levando a questionar se a gravidade é fundamental ou emergente. Está nos levando a explorar a conexão entre informação quântica e geometria. Está nos levando a considerar que o universo pode ser muito mais estranho, muito mais complexo, muito mais maravilhoso do que qualquer teoria atual pode capturar. E talvez, no final, a resposta não seja matéria escura ou gravidade modificada. Talvez seja algo que nem sequer temos palavras para descrever ainda. Algo que exigirá uma revolução conceitual tão profunda quanto a mecânica quântica ou a relatividade. Algo que mudará não apenas nossa compreensão do universo, mas nossa compreensão do que significa compreender. Porque a ciência não é apenas sobre coletar fatos, é sobre mudar perspectivas, é sobre ver o mundo de uma maneira nova. E cada grande avanço científico foi, no fundo, uma mudança de perspectiva. Copérnico nos ensinou que não estamos no centro do universo. Darwin nos ensinou que não somos separados da natureza. Einstein nos ensinou que espaço e tempo não são absolutos. A mecânica quântica nos ensinou que a realidade é fundamentalmente probabilística. E talvez a matéria escura, ou a falta dela, nos ensine algo igualmente profundo. Talvez nos ensine que a gravidade não é uma força, mas uma propriedade emergente do espaço-tempo. Talvez nos ensine que o universo é feito de informação, não de matéria. Talvez nos ensine que a distinção entre o que é real e o que é ilusão é mais sutil do que pensamos. Ou talvez nos ensine simplesmente que o universo é maior, mais misterioso, mais além de nossa compreensão do que jamais imaginamos. E que nossa busca por respostas, nossa jornada para entender o cosmos, nunca terminará. Porque cada resposta gera novas perguntas. E as melhores perguntas são aquelas que não podemos responder ainda. A matéria escura existe? Ainda não sabemos. Mas a busca pela resposta já nos transformou. Já expandiu nossa imaginação. Já nos mostrou que o universo é muito mais estranho do que parece. E talvez isso seja suficiente, por enquanto. Mas espere. Antes de mergulharmos mais fundo nessa incerteza filosófica, precisamos fazer algo que a ciência exige. Confrontar o ceticismo de frente. Porque sei exatamente o que você está pensando agora. Sei o que passa pela sua cabeça enquanto ouve tudo isso sobre gravidade emergente, sobre MOND, sobre a possibilidade de que 95% do universo que pensávamos entender seja apenas uma ilusão matemática. Você está pensando, isso soa como pseudociência, soa como teoria da conspiração, soa como aqueles vídeos na internet que prometem revelar que os cientistas estão escondendo a verdade, que tudo que aprendemos está errado, que há uma grande conspiração para suprimir teorias alternativas. E você tem todo o direito de pensar isso. Porque a história está cheia de teorias alternativas que prometiam revolucionar a física e acabaram sendo completamente erradas. Terra plana, éter luminífero, fusão fria, memória da água. A lista é longa e vergonhosa. Então, como distinguimos entre uma revolução científica genuína e pseudociência disfarçada? Como sabemos se MOND e a gravidade emergente são a próxima mecânica quântica ou apenas mais uma teoria marginal destinada ao esquecimento? A resposta está no método, no processo, na forma como a ciência realmente funciona, não na caricatura que vemos em filmes ou em vídeos sensacionalistas. Primeiro, teorias científicas legítimas fazem previsões testáveis. Previsões específicas, quantitativas, que podem ser verificadas ou refutadas por observações. MOND faz isso. Ela prevê exatamente como as velocidades de rotação de galáxias devem se comportar em função de sua massa visível. Não vagamente, matematicamente. Com uma fórmula precisa que pode ser testada galáxia por galáxia. E quando você testa, ela funciona. Não em alguns casos, em praticamente todos os casos. A relação de Tully-Fisher, que conecta a luminosidade de uma galáxia com sua velocidade de rotação máxima, emerge naturalmente de MOND, sem precisar de ajustes.
É uma previsão, não uma adaptação posterior aos dados. Compare isso com a matéria escura. A matéria escura não faz previsões específicas sobre como deve se distribuir em galáxias individuais. Ela é ajustada para se adequar às observações. Para cada galáxia, você precisa inventar uma distribuição diferente de matéria escura. Não há uma fórmula universal. Não há uma lei. Há apenas um princípio geral. Adicione matéria invisível onde necessário para fazer a matemática funcionar. Isso não é necessariamente errado, mas é menos preditivo. É mais flexível. E na ciência, flexibilidade excessiva é uma fraqueza, não uma força. Porque uma teoria que pode explicar qualquer coisa não explica nada. Segundo, teorias científicas legítimas são publicadas em revistas revisadas por pares. Elas são submetidas ao escrutínio de especialistas que tentam encontrar falhas, erros, inconsistências. Elas são testadas, criticadas, refinadas através de um processo brutal de revisão. Monde passou por esse processo. Milgrom publicou seus primeiros artigos em 1983 no Astrophysical Journal, uma das revistas mais respeitadas em astrofísica. Desde então, centenas de artigos sobre Monde foram publicados em revistas de primeira linha. Não em blogs obscuros, não em sites de teoria da conspiração. Em revistas científicas legítimas onde cada afirmação é verificada, cada cálculo é checado, cada conclusão é desafiada. O mesmo vale para a gravidade emergente de Verlinde. Seus artigos foram publicados em revistas como Physical Review Letters e Journal of High Energy Physics. Eles foram apresentados em conferências internacionais. Eles foram debatidos, criticados, testados por alguns dos físicos mais brilhantes do mundo. Isso não significa que essas teorias estão certas. Significa que elas são ciência legítima. Elas merecem ser levadas a sério, mesmo que eventualmente sejam refutadas. Terceiro, teorias científicas legítimas admitem suas limitações. Elas não afirmam ter todas as respostas. Elas reconhecem onde funcionam e onde falham. Milgrom sempre foi honesto sobre as limitações de Monde. Ele admite que Monde tem dificuldades com aglomerados de galáxias. Ele admite que Monde não explica facilmente a radiação cósmica de fundo. Ele admite que Monde é uma lei fenomenológica, não uma teoria fundamental, e que precisa ser incorporada em uma estrutura relativística mais profunda. Verlinde também é honesto sobre os desafios da gravidade emergente. Ele admite que sua teoria ainda está em desenvolvimento. Ele admite que há questões não resolvidas sobre como a gravidade emergente se conecta com a mecânica quântica. Ele admite que mais trabalho é necessário. Essa honestidade é a marca da ciência real. Pseudociência afirma ter todas as respostas. Ciência real admite o que não sabe. E aqui está a diferença crucial. A comunidade científica não está suprimindo Monde ou a gravidade emergente. Ela está testando essas teorias, rigorosamente. Ceticismo não é supressão, é o motor da ciência. Quando um astrônomo publica um artigo afirmando que Monde explica melhor as curvas de rotação de galáxias do que a matéria escura, outros astrônomos tentam replicar os resultados. Eles procuram por erros. Eles testam em diferentes conjuntos de dados. Eles propõem explicações alternativas. E se a afirmação sobrevive a esse escrutínio, ela é aceita, provisoriamente, até que novas evidências apareçam. Esse processo é lento, é frustrante, às vezes parece injusto. Mas é assim que a ciência funciona. E é por isso que a ciência funciona. Então, sim, é possível que a matéria escura não exista. É possível que décadas de pesquisa estejam perseguindo uma ilusão. É possível que a gravidade seja emergente, não fundamental. Mas essas possibilidades não são teorias da conspiração. São hipóteses científicas legítimas, sendo testadas através de um método científico. E o método científico não tem agenda. Não tem lealdade. Não se importa com reputações ou carreiras ou investimentos em detectores de matéria escura. Ele se importa apenas com uma coisa: o que a natureza realmente está nos dizendo. Agora, com esse ceticismo saudável estabelecido, vamos ao cerne da questão. Vamos ao teste decisivo. Porque se há um lugar onde a matéria escura e a gravidade modificada fazem previsões radicalmente diferentes, é nos aglomerados de galáxias.
Aglomerados de galáxias são as maiores estruturas gravitacionalmente ligadas no universo. Eles contêm centenas ou milhares de galáxias, todas orbitando em torno de um centro de massa comum. E entre essas galáxias há gás quente, plasma a milhões de graus, emitindo raios X. Esse gás é importante, porque ao contrário das estrelas que se movem em órbitas complexas, o gás está em equilíbrio hidrostático. A pressão do gás equilibra a atração gravitacional. E isso significa que você pode medir a massa total do aglomerado simplesmente observando a temperatura e a distribuição do gás. Quando você faz isso, você encontra um problema. A massa necessária para manter o gás quente é muito maior que a massa de todas as galáxias visíveis. Muito maior. Por um fator de 10 ou mais. Para os defensores da matéria escura, isso é evidência clara. Os aglomerados estão cheios de matéria escura. Ela domina a massa total. Ela mantém o gás quente através de sua gravidade. Mas para Monde, isso é um problema. Porque Monde funciona bem para galáxias individuais, mas quando você aplica Monde a aglomerados, a modificação da gravidade não é suficiente. Você ainda precisa de massa adicional. Não tanta quanto o modelo padrão de matéria escura requer, mas ainda uma quantidade significativa. Milgrom reconhece isso. Ele sugere que pode haver alguma matéria escura em aglomerados, talvez neutrinos massivos, partículas que sabemos que existem, mas cuja massa exata ainda não conhecemos. Ou talvez haja algum efeito relativístico que Monde, em sua forma atual, não captura completamente. Mas aqui está onde fica interessante. Porque há um aglomerado específico que se tornou um campo de batalha entre matéria escura e gravidade modificada. Um aglomerado que ambos os lados afirmam como evidência para sua teoria. É chamado de aglomerado da bala. E é uma das estruturas mais estudadas em toda a cosmologia. O aglomerado da bala é, na verdade, dois aglomerados que colidiram há cerca de 150 milhões de anos. Quando eles colidiram, as galáxias passaram umas pelas outras sem interagir muito, porque as galáxias são principalmente espaço vazio. Mas o gás quente colidiu, criando uma onda de choque, uma frente de colisão onde o gás foi comprimido e aquecido a temperaturas extremas. E aqui está o detalhe crucial. Quando você usa lentes gravitacionais para mapear a distribuição de massa no aglomerado da bala, você encontra que a maior parte da massa não está onde o gás está. Ela está onde as galáxias estão. Para os defensores da matéria escura, isso é evidência definitiva. Porque se a matéria escura interage apenas gravitacionalmente, ela deveria passar através da colisão sem ser afetada, assim como as galáxias. Enquanto o gás, que interage eletromagneticamente, deveria ser desacelerado pela colisão. E é exatamente isso que observamos. A matéria escura está separada do gás. Ela está com as galáxias. É uma previsão clara da teoria de matéria escura que foi confirmada. E é difícil de explicar com gravidade modificada. Porque se a gravidade é modificada, ela deveria seguir a distribuição de matéria visível. E a maior parte da matéria visível no aglomerado da bala é o gás, não as galáxias. Então a gravidade deveria estar mais forte onde o gás está. Mas não está. Esse argumento é tão convincente que muitos físicos consideram o aglomerado da bala como prova definitiva da existência de matéria escura. Caso encerrado. Fim da discussão. Mas não tão rápido, porque há detalhes sutis que complicam a história. Primeiro, a separação entre a massa inferida das lentes gravitacionais e a distribuição do gás não é tão limpa quanto as imagens populares sugerem. Há sobreposição significativa. A massa não está completamente separada do gás. Ela está deslocada, sim, mas não dramaticamente. Segundo, quando você tenta modelar a colisão em detalhe, usando simulações de computador, você encontra que a velocidade da colisão necessária para produzir a separação observada é extremamente alta. Tão alta que é estatisticamente improvável no modelo Lambda-CDM. É possível, mas raro. Você não deveria ver muitas colisões como essa. E, no entanto, desde a descoberta do aglomerado da bala, vários outros aglomerados em colisão foram encontrados com características semelhantes. Aglomerado Musket Ball. Aglomerado Max J0025. Aglomerado Abel 326. Cada um mostrando algum grau de separação entre gás e massa inferida. Se essas colisões são raras, por que estamos encontrando tantas?
É uma questão estatística que ainda não foi completamente resolvida. Terceiro, e talvez mais importante, há uma suposição oculta na interpretação do aglomerado da bala. A suposição é que a massa inferida das lentes gravitacionais é matéria escura. Mas lentes gravitacionais medem apenas a curvatura do espaço-tempo. Elas não dizem o que está causando essa curvatura. Poderia ser matéria escura, ou poderia ser uma modificação da gravidade que se manifesta de forma diferente em ambientes dinâmicos, como colisões de aglomerados. Verlinde argumenta que a gravidade emergente pode explicar o aglomerado da bala, porque em sua teoria, a gravidade depende não apenas da distribuição de matéria, mas também da informação e entropia associadas a essa matéria. E em uma colisão violenta, a distribuição de informação pode ser diferente da distribuição de matéria visível. É um argumento sutil, e ainda não está completamente desenvolvido matematicamente, mas sugere que o aglomerado da bala pode não ser a prova definitiva que muitos pensam que é. Então, onde isso nos deixa? Com evidências apontando em direções diferentes. O aglomerado da bala favorece a matéria escura. As curvas de rotação de galáxias favorecem MOND. A formación de estruturas en larga escala favorece a materia escura. As galaxias en materia escura favorecen MOND. A radiación cósmica de fundo favorece a materia escura. Os dados do Gaia favorecen MOND. É como un jogo de cabo de guerra onde nenhum lado consegue vencer decisivamente. E talvez iso seja porque ambos os lados están parcialmente certos e parcialmente errados. Ou talvez seja porque estamos facendo a pergunta errada. Talvez a pergunta non debería ser: a materia escura existe ou a gravidade é modificada? Talvez a pergunta debería ser: o que é gravidade realmente? Porque no fundo, tanto a materia escura quanto MOND son tentativas de explicar o mesmo fenómeno. A gravidade se comporta de maneira diferente do que a relatividade geral prevé en certas situações. A materia escura explica iso adicionando masa invisível. MOND explica iso modificando a lei da gravidade. Mas ambas son soluções para un problema máis profundo. Non entendemos completamente como a gravidade funciona. E talvez a solución real exija unha comprensión completamente nova da gravidade. Unha comprensión que unifique a relatividade geral como a mecánica cuántica. Unha comprensión que trate o espazo-tempo como emergente, non fundamental. Unha comprensión que conecte a gravidade con a información, con a entropía, con a estrutura cuántica da realidade. Esa é a promesa da gravidade cuántica. E há varias abordaxes sendo exploradas. Teoría das cordas, que suxere que as partículas fundamentais son cordas vibrantes en dimensões extras. Gravidade cuántica en loop, que suxere que o espazo-tempo é cuantizado, feito de pequenos pedazos discretos de geometría. Teoría da información cuántica, que suxere que o espazo-tempo emerge de emaranhamento cuántico. Cada unha desas abordaxes ten súas propias previsões sobre como a gravidade debería se comportar en situacións extremas. E algunhas desas previsões poden ser testadas. Non facilmente, non rapidamente, mas eventualmente. Por exemplo, a gravidade cuántica em loop prevê que a velocidade da luz pode depender ligeiramente de sua energia. Fótons de alta energia podem viajar um pouco mais rápido ou mais devagar que fótons de baixa energia. A diferença seria minúscula, mas acumularia ao longo de distâncias cosmológicas. Quando um evento energético acontece no universo distante, como uma explosão de raios gama, ele emite fótons de diferentes energias. Se a gravidade quântica em loop estiver correta, esses fótons deveriam chegar à Terra em momentos ligeiramente diferentes, mesmo que tenham sido emitidos simultaneamente. Até agora, nenhuma diferença foi detetada. Mas os detectores estão ficando mais sensíveis. E se uma diferença for encontrada, seria evidência direta de que o espaço-tempo é quantizado. A teoria das cordas faz previsões diferentes. Ela sugere que pode haver dimensões extras do espaço enroladas em escalas microscópicas. E essas dimensões extras poderiam afetar a gravidade em distâncias muito curtas. Experimentos de laboratório estão testando a lei da gravidade em escalas de micrômetros, procurando por desvios da lei do inverso do quadrado de Newton. Até agora, nenhum desvio foi encontrado, mas os experimentos estão ficando mais precisos. E a teoria da informação quântica sugere que o espaço-tempo emerge de emaranhamento quântico. Se isso for verdade, então a estrutura do espaço-tempo deveria estar conectada à estrutura do emaranhamento.
E mudanças no emaranhamento deveriam afetar a geometria do espaço-tempo. Isso é extremamente difícil de testar diretamente. Mas há propostas teóricas para experimentos que poderiam detectar assinaturas de espaço-tempo emergente em sistemas quânticos de laboratório. Ainda não realizáveis com a tecnologia atual, mas talvez no futuro. O ponto é, a gravidade quântica não é apenas especulação filosófica, é física teórica rigorosa com previsões testáveis. E essas previsões podem eventualmente resolver o mistério da matéria escura. Não encontrando partículas de matéria escura, mas explicando por que a gravidade se comporta de maneira diferente do que esperamos. Mas até lá, até que tenhamos uma teoria completa de gravidade quântica, estamos presos com evidências incompletas e teorias concorrentes. E isso é frustrante, porque queremos respostas. Queremos saber se a matéria escura existe ou não. Queremos fechar o livro e seguir em frente. Mas a ciência não funciona assim. A ciência é bagunçada, é cheia de incertezas, é cheia de teorias que funcionam em alguns contextos, mas falham em outros. É cheia de evidências que apontam em direções diferentes. E talvez isso seja bom, porque é a incerteza que impulsiona a descoberta. É a tensão entre teorias concorrentes que gera novas ideias. É o reconhecimento de que não sabemos que nos motiva a continuar procurando. Então, vamos recapitular onde estamos. Vamos reunir todas as evidências, todas as teorias, todas as possibilidades e ver o quadro completo. Por um lado, temos a matéria escura, uma substância hipotética que interage apenas gravitacionalmente. Ela explica a estrutura em larga escala do universo. Ela explica a radiação cósmica de fundo. Ela explica o aglomerado da bala. Ela é apoiada pela maioria dos cosmólogos. Ela tem décadas de pesquisa por trás dela. Ela tem detectores enterrados sob montanhas procurando por ela. Mas ela tem problemas. Ela não explica as curvas de rotação de galáxias sem ajustes ad hoc. Ela não explica a relação de Thule-Fisher. Ela não explica as galáxias sem matéria escura. Ela não explica as discrepâncias nos dados do Gaia. E apesar de décadas de procura, nenhuma partícula de matéria escura foi detectada diretamente. Por outro lado, temos MOND e a gravidade emergente. Teorias que modificam a gravidade em baixas acelerações. Elas explicam as curvas de rotação de galáxias com precisão impressionante. Elas explicam a relação de Thule-Fisher. Elas explicam as galáxias sem matéria escura. Elas explicam os dados do Gaia. Elas são matematicamente elegantes. Elas sugerem uma conexão profunda entre gravidade e informação. Mas elas têm problemas. Elas têm dificuldades com aglomerados de galáxias. Elas têm dificuldades com a radiação cósmica de fundo. Elas têm dificuldades com a formação de estruturas em larga escala. Elas não estão completamente desenvolvidas como teorias relativísticas. Elas são apoiadas por uma minoria de físicos. E no meio, temos a possibilidade de que ambas estejam parcialmente certas. Que haja alguma matéria escura, mas não tanta quanto pensamos. Que a gravidade seja modificada, mas de uma forma mais sutil do que MOND sugere. Que a verdade seja uma combinação de ambas, ou algo completamente diferente que ainda não imaginamos. Então qual é a resposta? A matéria escura existe ou não? A resposta honesta, a resposta científica, a única resposta que podemos dar com integridade intelectual é: ainda não sabemos. E talvez não saberemos por muito tempo. Talvez não saberemos até que tenhamos uma teoria completa de gravidade quântica. Até que tenhamos detectores capazes de medir ondas gravitacionais de frequências muito baixas. Até que tenhamos telescópios capazes de observar as primeiras estrelas e galáxias que se formaram após o Big Bang. Até que tenhamos simulações de computador capazes de modelar a evolução do universo com precisão sem precedentes. Mas aqui está o que sabemos. A busca pela resposta está nos levando a lugares extraordinários. Está nos forçando a repensar a natureza da gravidade. Está nos forçando a questionar nossas suposições mais básicas sobre a realidade. Está nos forçando a desenvolver novas tecnologias, novas matemáticas, novas formas de pensar. E talvez, no final, a jornada seja mais importante que o destino. Porque é a jornada que nos transforma. É a jornada que expande nossa compreensão. É a jornada que nos mostra que o universo é muito mais estranho, muito mais complexo, muito mais maravilhoso do que jamais imaginamos. A matéria escura pode existir, ou pode não existir. Mas a busca por ela já mudou a ciência para sempre.
Já nos mostrou os limites de nosso conhecimento. Já nos mostrou que há mistérios profundos esperando para serem resolvidos. Já nos mostrou que o universo ainda tem segredos para revelar. E talvez isso seja o mais importante. Não a resposta, mas a consciência de que há uma pergunta. Não a certeza, mas a humildade de admitir que não sabemos. Não o fim da jornada, mas a emoção de saber que a jornada continua. Porque a ciência não é sobre ter todas as respostas, é sobre fazer as perguntas certas. E a pergunta sobre a matéria escura, se ela existe ou não, é uma das perguntas mais profundas que já fizemos. É uma pergunta sobre a natureza da realidade. É uma pergunta sobre os limites do conhecimento. É uma pergunta sobre o que significa compreender o universo. E enquanto não tivermos a resposta, enquanto estivermos presos nessa incerteza, nessa tensão entre teorias concorrentes, nessa busca por evidências decisivas, estaremos fazendo ciência da forma mais pura. Estaremos explorando o desconhecido. Estaremos desafiando o estabelecido. Estaremos expandindo as fronteiras do conhecimento humano. E isso, no final, é o que torna a ciência tão emocionante. Não as respostas que já temos, mas as perguntas que ainda não respondemos. Não o que sabemos, mas o que ainda não sabemos. Não a certeza, mas a possibilidade. A matéria escura existe? Talvez. Talvez não. Mas a busca pela resposta continua. E enquanto continuar, enquanto houver cientistas dedicados a resolver esse mistério, enquanto houver telescópios apontados para o céu e detectores enterrados sob montanhas e simulações rodando em supercomputadores, há esperança. Esperança de que um dia, talvez em breve, talvez em décadas, talvez em séculos, finalmente saberemos a verdade. E quando soubermos, quando finalmente tivermos a resposta, o universo será um lugar diferente. Não fisicamente, mas em nossa compreensão, em nossa perspectiva, em nossa relação com o cosmos. Porque cada grande descoberta científica muda não apenas o que sabemos, mas quem somos. Ela muda nossa visão de nosso lugar no universo. Ela muda nossa compreensão de nossa própria existência. E a descoberta da verdade sobre a matéria escura, seja qual for essa verdade, será uma dessas descobertas transformadoras. Será um momento que definirá uma geração. Será um momento que será lembrado por séculos. Mas até lá, até que esse momento chegue, vivemos na incerteza. E talvez haja beleza nisso. Beleza em não saber. Beleza em estar na fronteira do conhecimento. Beleza em fazer parte da busca. Porque somos a primeira geração na história humana com as ferramentas para responder a essa pergunta. Somos a primeira geração capaz de detectar ondas gravitacionais, de mapear bilhões de galáxias, de simular a evolução do universo, de procurar por partículas de matéria escura com precisão sem precedentes. E talvez sejamos a geração que finalmente resolverá o mistério, ou talvez deixemos essa tarefa para nossos filhos, ou netos, ou bisnetos. Mas de qualquer forma, estamos fazendo nossa parte. Estamos avançando o conhecimento. Estamos expandindo as fronteiras. Estamos fazendo as perguntas certas. E no final, talvez seja isso que importa. Não ter todas as respostas, mas fazer as perguntas certas. Não saber tudo, mas estar disposto a admitir o que não sabemos. Não ter certeza, mas ter a coragem de explorar a incerteza. A matéria escura existe? Ainda não sabemos, mas a busca continua. E enquanto continuar, há esperança. Esperança de descoberta. Esperança de compreensão. Esperança de que um dia, finalmente, saberemos a verdade sobre o universo invisível que nos rodeia. E quando soubermos, quando finalmente tivermos a resposta, olharemos para trás neste momento, neste período de incerteza, e perceberemos que foi aqui, nesta busca, nesta jornada através do desconhecido, que a verdadeira ciência aconteceu. Não nas respostas, mas nas perguntas. Não na certeza, mas na dúvida. Não no conhecimento, mas na busca pelo conhecimento. E talvez isso seja a lição mais profunda de todas, que a ciência não é sobre ter respostas, é sobre fazer perguntas. E a pergunta sobre a matéria escura, essa pergunta que nos mantém acordados à noite, que desafia nossas suposições mais básicas, que nos força a repensar tudo o que pensávamos saber sobre o universo, é uma das melhores perguntas que já fizemos. Porque é uma pergunta que não tem resposta fácil. É uma pergunta que exige humildade intelectual.
É uma pergunta que nos lembra que, não importa quanto saibamos, sempre haverá mais para descobrir. Sempre haverá mistérios mais profundos. Sempre haverá perguntas que ainda não fizemos. E enquanto houver perguntas, haverá ciência. E enquanto houver ciência, haverá esperança. Esperança de que um dia, talvez em breve, talvez em um futuro distante, finalmente compreenderemos o universo em toda a sua complexidade, em toda a sua estranheza, em toda a sua beleza impossível. A matéria escura existe? A resposta está lá fora, em algum lugar, esperando para ser descoberta. E quando a encontrarmos, o universo nunca mais será o mesmo. Neste exato momento, enquanto você ouve estas palavras, trilhões de neutrinos estão atravessando seu corpo. Partículas fantasmagóricas nascidas no coração do Sol, viajando à velocidade da luz, passando através de você como se você não existisse. Você não os sente, você não os vê, mas eles estão lá. E isso levanta uma questão filosófica profunda. Se algo existe, mas nunca pode ser detectado diretamente, de que forma ele existe? Se a matéria escura permeia o universo, mas nunca interage com a luz, nunca deixa rastros em detectores, nunca se revela exceto através de seus efeitos gravitacionais, ela é fundamentalmente diferente de tudo que chamamos de real? Ou talvez a pergunta esteja errada desde o início. Talvez a questão não seja se a matéria escura existe, mas o que significa existir. Considere o experimento mental de Schrödinger. Um gato em uma caixa, simultaneamente vivo e morto até que alguém observe. A mecânica quântica nos diz que a realidade não é definida até ser medida. Mas o que isso significa para a matéria escura? Se ela nunca pode ser medida diretamente, apenas inferida, ela está em um estado de superposição perpétua? Existindo e não existindo ao mesmo tempo? Ou talvez o problema seja mais profundo. Talvez estejamos fazendo a pergunta errada, porque estamos presos em uma estrutura conceitual inadequada. Como os antigos tentando entender o movimento dos planetas sem um conceito de gravidade. Eles tinham os dados, eles tinham observações precisas, mas faltava-lhes o framework conceitual para interpretar esses dados corretamente. E talvez estejamos na mesma posição agora. Talvez tenhamos todos os dados de que precisamos, todas as observações, todas as medições, mas nos falta o framework conceitual para entendê-los. Talvez a matéria escura seja como o éter luminífero, uma muleta conceitual que usamos porque não temos uma teoria melhor. Ou talvez seja real, mas de uma forma que ainda não compreendemos. Há 3 estratégias filosóficas para lidar com essa incerteza. A primeira é o realismo científico. A ideia de que nossas melhores teorias científicas descrevem a realidade como ela realmente é. Se a matéria escura é necessária para explicar as observações, então ela existe, ponto final. Não importa se nunca a detectamos diretamente. Não importa se ela parece estranha ou contraintuitiva. A ciência nos diz que ela está lá, então ela está lá. Essa é a posição da maioria dos cosmólogos, e há uma lógica poderosa nisso. Afinal, acreditamos em quarks, mesmo que nunca possamos isolá-los individualmente. Acreditamos em buracos negros, mesmo que nunca possamos ver dentro deles. Acreditamos em muitas coisas que não podemos observar diretamente, porque nossas teorias as exigem e nossas teorias funcionam. Mas há um problema com o realismo científico aplicado à matéria escura. Nossas teorias não estão funcionando perfeitamente. Há tensões, discrepâncias, anomalias. A tensão de Hubble. O problema S8. As galáxias sem matéria escura. Os dados do Gaia. Cada um desses problemas pode ser explicado individualmente, mas juntos eles sugerem que algo está fundamentalmente errado com o nosso modelo. E se algo está errado com o modelo, podemos realmente afirmar que a matéria escura é real? A segunda estratégia é o instrumentalismo. A ideia de que teorias científicas são apenas ferramentas para fazer previsões, não descrições da realidade. Não importa se a matéria escura existe realmente. O que importa é se o modelo de matéria escura nos permite prever observações com precisão. Se funciona, usamos. Se não funciona, descartamos. Não há necessidade de se preocupar com questões metafísicas sobre o que é real. Essa é uma posição pragmática. E há uma sabedoria nisso. Afinal, a mecânica quântica funciona perfeitamente para fazer previsões, mesmo que ninguém concorde sobre o que ela significa.
Talvez devêssemos adotar a mesma atitude em relação à matéria escura. Usar o modelo quando ele funciona, modificá-lo quando não funciona, e não nos preocuparmos muito com a ontologia. Mas há um problema com o instrumentalismo. Ele nos impede de fazer perguntas mais profundas. Se tratarmos a matéria escura apenas como uma ferramenta matemática, nunca perguntaremos o que ela realmente é. Nunca procuraremos por explicações mais profundas. Nunca tentaremos unificar nossa compreensão. E a história da ciência nos mostra que as maiores descobertas vêm precisamente de fazer essas perguntas mais profundas. Einstein não estava satisfeito em usar as equações de Newton como ferramentas. Ele queria entender o que a gravidade realmente é. E essa busca por compreensão mais profunda levou à relatividade geral. A terceira estratégia é o que poderíamos chamar de pluralismo teórico. A ideia de que múltiplas teorias podem coexistir, cada uma capturando aspectos diferentes da realidade. Talvez a matéria escura e monde sejam ambas verdadeiras em certo sentido. Talvez a matéria escura descreva corretamente a estrutura em larga escala do universo, enquanto o monde descreve corretamente a dinâmica de galáxias individuais. Talvez não haja uma única teoria correta, mas múltiplas perspectivas complementares. Essa é uma posição mais sutil, e há precedentes para isso na física. A dualidade onda-partícula na mecânica quântica nos ensinou que a luz é tanto onda quanto partícula, dependendo de como você a observa. Talvez a matéria escura seja tanto real quanto emergente, dependendo da escala em que você olha. Mas há um problema com o pluralismo teórico. Ele pode se tornar uma desculpa para não fazer escolhas difíceis. Se permitirmos que múltiplas teorias incompatíveis coexistam indefinidamente, nunca faremos progresso real. Nunca chegaremos a uma compreensão unificada. E a unificação, a busca por princípios mais profundos que expliquem fenômenos aparentemente díspares, sempre foi o objetivo da física fundamental. Então, qual dessas estratégias filosóficas está correta? Deveríamos ser realistas e insistir que a matéria escura existe ou não existe? Deveríamos ser instrumentalistas e tratar a matéria escura apenas como uma ferramenta matemática? Ou deveríamos ser pluralistas e aceitar que múltiplas perspectivas podem coexistir? A resposta honesta é que não sabemos. E talvez essa seja a lição mais profunda. Que a filosofia da ciência não pode nos dar respostas definitivas. Ela pode apenas nos ajudar a fazer melhores perguntas. E a melhor pergunta não é qual estratégia filosófica está correta, mas qual estratégia nos levará a fazer descobertas mais profundas. E essa é uma questão empírica, não filosófica. Só podemos respondê-la fazendo ciência, construindo detectores, fazendo observações, testando teorias e vendo o que a natureza nos diz. Mas enquanto fazemos isso, enquanto esperamos por evidências decisivas, há algo profundo que podemos aprender com essa incerteza. Algo sobre os limites do conhecimento humano. Porque a matéria escura, se existe, representa 95% do universo. E se 95% do universo é feito de coisas que não entendemos, então claramente há limites profundos para o que podemos saber. Não limites práticos, como a velocidade da luz ou a resolução de nossos telescópios, mas limites fundamentais, enraizados na própria natureza da realidade. Considere o problema difícil da consciência. Como a matéria física, neurônios disparando em seu cérebro, dá origem à experiência subjetiva, ao sentimento de ser você. Ninguém sabe. E talvez nunca saibamos, porque a consciência pode ser fundamentalmente irredutível a processos físicos. Talvez haja aspectos da realidade que estão além do alcance da ciência. Não porque a ciência seja inadequada, mas porque esses aspectos são de um tipo diferente. Subjetivos em vez de objetivos. Qualitativos em vez de quantitativos. Experienciais em vez de descritivos. A matéria escura pode ser semelhante. Não no sentido de ser subjetiva, mas no sentido de ser fundamentalmente inacessível à observação direta. Talvez haja aspectos do universo que só podem ser conhecidos indiretamente, através de seus efeitos. E talvez isso seja uma característica fundamental da realidade, não uma limitação temporária de nossa tecnologia. Ou talvez não. Talvez em 100 anos tenhamos detectores tão sensíveis que possam capturar partículas individuais de matéria escura. Talvez tenhamos teorias tão poderosas que possam prever não apenas a existência da matéria escura,
mas suas propriedades detalhadas. Talvez olhemos para trás neste período de incerteza e rimos de nossa confusão. Mas também é possível que em 100 anos ainda estejamos debatendo a matéria escura, que ainda tenhamos teorias concorrentes, que ainda não tenhamos evidências decisivas. E se for esse o caso, teremos que aceitar que há limites para o que podemos saber. Que o universo guarda segredos que podem nunca ser revelados. Que a realidade é mais profunda, mais complexa, mais misteriosa do que qualquer teoria humana pode capturar. E talvez haja beleza nisso. Beleza em não saber. Beleza em viver em um universo que ainda tem mistérios. Porque um universo completamente compreendido seria um universo sem maravilha. Seria um universo onde todas as perguntas foram respondidas, onde não há mais nada para descobrir, onde a jornada terminou. E talvez a jornada seja mais importante que o destino. Talvez o valor da ciência não esteja nas respostas que ela fornece, mas nas perguntas que ela nos permite fazer, nas fronteiras que ela nos permite explorar, na maravilha que ela nos permite sentir diante da vastidão e complexidade do cosmos. A matéria escura, exista ela ou não, nos deu isso. Ela nos deu uma janela para o desconhecido. Ela nos mostrou que o universo é muito maior, muito mais estranho, muito mais misterioso do que jamais imaginamos. E talvez isso seja suficiente. Mas há outra lição aqui. Uma lição sobre humildade. Porque se 95% do universo é feito de coisas que não entendemos, então claramente não somos tão inteligentes quanto pensávamos. Não somos os mestres do cosmos. Não somos os conhecedores de todos os segredos. Somos apenas uma espécie pequena, em um planeta pequeno, orbitando uma estrela comum, em uma galáxia comum, em um universo vasto e incompreensível. E a maior parte desse universo é invisível para nós, inacessível, além de nossa compreensão. Isso deveria nos tornar humildes. Deveria nos fazer questionar nossas certezas. Deveria nos fazer perceber que o que sabemos é infinitamente menor que o que não sabemos. E talvez essa seja a lição mais importante que a matéria escura pode nos ensinar. Não a resposta sobre se ela existe, mas a consciência de nossa própria ignorância. Porque é apenas reconhecendo o que não sabemos que podemos começar a aprender. É apenas admitindo nossa confusão que podemos começar a buscar clareza. É apenas aceitando nossa humildade que podemos começar a crescer. E talvez isso se aplique não apenas à cosmologia, mas à vida. Porque todos nós vivemos em um universo de incerteza. Todos nós enfrentamos perguntas sem respostas. Todos nós lutamos com mistérios que não podemos resolver. E a tentação é sempre fingir que sabemos mais do que sabemos. Fingir que temos certeza quando estamos confusos. Fingir que entendemos quando estamos perdidos. Mas a matéria escura nos ensina que está tudo bem não saber. Que a incerteza não é fraqueza, mas honestidade. Que admitir confusão não é falha, mas coragem. Que a busca por compreensão é mais valiosa que a ilusão de certeza. E talvez se aplicássemos essa lição não apenas à ciência, mas à política, à religião, às relações humanas, o mundo seria um lugar melhor. Um lugar onde as pessoas estão dispostas a dizer, não sei. Um lugar onde a humildade intelectual é valorizada mais que a arrogância dogmática. Um lugar onde a busca por verdade é mais importante que a defesa de crenças estabelecidas. Mas estou divagando. Deixe-me trazer isso de volta à matéria escura, porque há uma última coisa que precisa ser dita. Uma última perspectiva que precisa ser considerada. E é esta. Talvez a matéria escura não seja sobre o universo. Talvez seja sobre nós. Sobre como construímos conhecimento. Sobre como distinguimos verdade de ilusão. Sobre como navegamos pela incerteza. Porque a matéria escura é, no fundo, uma história sobre como a ciência funciona. Sobre como observações levam a teorias. Sobre como teorias fazem previsões. Sobre como previsões são testadas. Sobre como teorias são revisadas ou descartadas quando as previsões falham. É uma história sobre o método científico em ação. E o que essa história nos ensina é que a ciência não é um conjunto de fatos. É um processo. Um processo de questionamento, teste, revisão. Um processo que nunca termina. Um processo que sempre deixa espaço para a dúvida, para a incerteza, para a possibilidade de estar errado. E talvez isso seja o que torna a ciência tão poderosa.
Não sua capacidade de fornecer certeza, mas sua disposição de abraçar a incerteza. Não suas respostas, mas suas perguntas. Não seu conhecimento, mas sua humildade. Porque a ciência, em sua melhor forma, é a arte de fazer perguntas melhores. E a matéria escura nos deu uma das melhores perguntas que já fizemos. Uma pergunta que desafia nossas suposições mais básicas. Uma pergunta que nos força a repensar a natureza da realidade. Uma pergunta que pode não ter resposta, ou pode ter uma resposta que muda tudo. E enquanto não soubermos a resposta, enquanto estivermos presos nessa incerteza, estaremos fazendo ciência da forma mais pura. Estaremos explorando o desconhecido. Estaremos expandindo as fronteiras do conhecimento humano. Estaremos vivendo na fronteira entre o conhecido e o desconhecido, entre a certeza e o mistério, entre o que somos e o que podemos nos tornar. Agora, deixe-me levá-lo de volta das profundezas do cosmos para este momento, para este lugar, para você, ouvindo estas palavras. Porque no final, toda essa discussão sobre matéria escura, sobre gravidade modificada, sobre a natureza da realidade, tudo isso é sobre você, sobre sua existência, sobre seu lugar no universo. Porque você é feito de átomos forjados no coração de estrelas que morreram bilhões de anos antes de você nascer. Você é feito de matéria que passou por incontáveis ciclos de criação e destruição. Você é feito da mesma substância que as galáxias, os planetas, as estrelas. E se a matéria escura existe, então você está imerso nela, nadando através dela, sendo atravessado por ela a cada momento. Partículas invisíveis passando através de você, através de suas células, através de seus átomos, através do próprio núcleo de seu ser. E você não sente nada. Você não percebe nada. Mas talvez, de alguma forma sutil, você seja afetado. Talvez a matéria escura, se existe, seja parte de você tanto quanto os átomos que compõem seu corpo. Ou talvez não. Talvez a matéria escura não exista. Talvez a gravidade seja modificada. Talvez o universo seja muito mais estranho do que pensamos. Mas de qualquer forma, você está aqui. Consciente, pensante, questionador. E isso, no final, é o maior mistério de todos. Não a matéria escura, não a gravidade modificada, mas a consciência. A experiência subjetiva de ser você. O fato de que o universo, através de você, está se tornando consciente de si mesmo. Está fazendo perguntas sobre sua própria natureza. Está buscando compreender sua própria existência. E talvez isso seja mais profundo, mais misterioso, mais maravilhoso que qualquer coisa que a física possa descobrir. Porque a física pode nos dizer do que o universo é feito. Pode nos dizer como ele evoluiu. Pode nos dizer para onde está indo. Mas não pode nos dizer por que há algo em vez de nada. Não pode nos dizer por que as leis da física são o que são. Não pode nos dizer por que o universo é compreensível. E não pode nos dizer por que você está aqui, neste momento, ouvindo estas palavras, pensando estes pensamentos, sentindo esta sensação de ser você. Lembra-se de como começamos? Com neutrinos atravessando seu corpo. Partículas invisíveis que você não pode sentir, não pode ver, mas que estão lá. E isso levantou uma questão. Se algo existe, mas nunca pode ser detectado diretamente, de que forma ele existe? Mas agora, no final desta jornada, podemos fazer uma pergunta mais profunda. Se você existe, se você é consciente, se você está experimentando este momento, então de que forma você existe? Você é apenas átomos? Apenas partículas seguindo as leis da física? Ou há algo mais? Algo que não pode ser reduzido a matéria e energia. Algo que está além do alcance da ciência. E se há algo mais em você, algo que transcende a física, então talvez haja algo mais no universo também. Talvez a matéria escura seja apenas a ponta do iceberg. Talvez haja camadas de realidade que ainda nem imaginamos. Talvez o universo seja muito mais profundo, muito mais rico, muito mais misterioso do que qualquer teoria física pode capturar. Ou talvez não. Talvez você seja apenas átomos. Talvez a consciência seja apenas neurônios disparando. Talvez não haja nada além da física. Mas mesmo assim,
Mesmo se tudo for apenas matéria e energia seguindo leis cegas, há algo profundamente misterioso nisso. Porque como a matéria, através de bilhões de anos de evolução, se organizou em algo capaz de compreender a si mesma. Como átomos inconscientes, seguindo leis simples, deram origem a você. Há um ser que pode pensar, sentir, questionar, maravilhar-se. Isso é tão misterioso quanto a matéria escura. Talvez mais. Porque a matéria escura, se existe, é apenas mais uma forma de matéria. Mas a consciência é algo completamente diferente. É matéria que se tornou consciente. É o universo acordando. É a realidade contemplando a si mesma. E talvez isso seja o verdadeiro mistério. Não o que o universo é feito, mas o fato de que ele pode se conhecer. Não a matéria escura, mas a luz da consciência. Então, a matéria escura existe? Ainda não sabemos. Talvez nunca saibamos. Mas talvez a pergunta em si seja mais importante que a resposta. Porque a pergunta nos mantém buscando, nos mantém questionando, nos mantém humildes diante da vastidão do desconhecido. E talvez isso seja suficiente. Talvez a busca seja o ponto. Talvez o mistério seja mais valioso que a solução. Talvez viver em um universo onde 95% é invisível, incompreensível, além de nosso alcance, seja mais maravilhoso que viver em um universo completamente mapeado, completamente compreendido, completamente desprovido de mistério. Porque é o mistério que nos faz humanos. É a busca que nos define. É a capacidade de fazer perguntas sem respostas que nos separa de tudo o mais no universo conhecido. E enquanto houver perguntas, enquanto houver mistérios, enquanto houver escuridão esperando para ser iluminada ou aceita como eternamente escura, haverá maravilha. Haverá propósito. Haverá significado na jornada humana através do cosmos. A matéria escura existe? Talvez as perguntas que não podemos responder sejam mais importantes que as respostas que já temos. Talvez o universo seja mais sábio que nós, guardando seus segredos não por crueldade, mas por compaixão. Porque um mistério resolvido é uma maravilha perdida. E um universo sem maravilha é um universo sem alma. Então talvez devêssemos agradecer a matéria escura, exista ela ou não,